Coutinho. Bravissimo. Verratti, that is nifty. Gabriel Jesus. Brasil afora. Fala pessoal que está sintonizado na programação da Band News FM, no nosso YouTube, redes sociais. A gente dá seguimento com o nosso quadro Brasil Afora, que conta a história dos nossos jogadores brasileiros que atuam no exterior. E a gente faz um apanhado não só, é claro, sobre a carreira desses atletas, mas falar um pouquinho das curiosidades, das impressões, né, principalmente a respeito do país que eles escolheram para abraçar como casa. E hoje a gente vai viajar para Portugal, um convidado super especial, um atacante do Clube Desportivo de Tondela, o nosso Daniel dos Anjos. Daniel, que legal conversar com você pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Obrigada aí pela sua disponibilidade em conversar com a Band News FM. Olá, Ju, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade e que seja uma grande entrevista. Daniel, eu estava ansiosíssima para falar com você, porque você passou por muitos clubes. Teve a questão também recente de um probleminha de saúde por causa da Covid. Você tá brilhando, superou tudo isso. Então, olha, o bate-papo hoje vai ser longo, porque você vai me contar tudo o que aconteceu nos últimos anos, viu? Pode deixar, sem exceções. História vitoriosa. Não, ainda bem. É isso que a gente quer passar para o nosso ouvinte aqui como mensagem, que vocês atletas são exemplos, né, para nós de superação. Eu acho isso muito importante. Mas eu quero começar, Daniel, lá do comecinho, porque antes da gente começar a gravar aqui, pessoal, até confirmei algumas coisas com o Daniel. Falei, você é de Boa Esperança, do Espírito Santo, começou no Figueirense, teve passagens pelo Flamengo, aí foi emprestado pelo Atlético Goianiense, chegou até o Benfica, ficou bastante tempo por lá, né, 4 temporadas, e aí atualmente está defendendo o Clube Desportivo de Tondela há pouquíssimo tempo, teve uma estreia maravilhosa. Mas vamos voltar lá nas suas origens, Daniel. Conta para mim, assim, como é que foi a sua infância, né, no Espírito Santo? Quanto tempo você ficou lá? Depois teve de se mudar para Santa Catarina. Como é que foi aquele comecinho ali entre o sonho de ser jogador de futebol e essa concretização do pessoal ver, pô, o Daniel tem talento, né? Porque a família às vezes não leva a sério no começo, né? Fala, todo menino quer ser jogador de futebol. Mas aí quando o negócio fica sério, quando viram que você tinha talento para arriscar um clube grande, como é que foi a sua infância e esses primeiros passos? Conta pra gente. Assim, no começo mesmo, a pessoa que mais acreditou em mim, hoje não está no meio entre nós, é o meu avô, que eu acabo chamando ele de pai também. E ele me via jogando e falou pro meu próprio pai, olha, acho que ele vai dar um bom jogador e pode nos surpreender lá na frente. Daí para cá, assim, eu dividi um pouco na infância entre querer jogar futebol e trabalhar. Trabalhei numa farinheira, né, uma fábrica ali de farinha. Trabalhei um bom tempo, só que daí meu pai depois foi e acabou falando assim, não, sai disso e vai focar no futebol mesmo, né. Quantos anos você tinha quando seu pai te falou isso? Eu tinha 11 anos, 10 anos, 12 anos, mais ou menos essa idade. E comecei a trabalhar assim, queria mesmo trabalhar, né? Porque naquela infância a gente quer focar em ajudar dentro de casa, né? Não tinha tanto aquele foco no futebol, gostava de jogar na rua com os amigos, mas depois acabou virando uma coisa mais séria e pronto, tive que focar nisso e os passos começou a caminhar. Depois acabei saindo, né, da farinheira, do trabalho, focado mesmo e fiquei ali, que é uma competição que tem no Espírito Santo, é a Copa Gazetinha. Joguei alguns anos na minha cidade e depois acabei migrando para a cidade vizinha, que se chama Nova Venécia, que onde ali foi que eu fiquei 2 anos e onde que realmente abriu as portas e através do Regis, que conheci o Sávio, que hoje é um dos meus representantes, eu tive a oportunidade de ir para fora fazer o teste e graças a Deus daí foi só alegria com superações. Nossa, que história legal. E como é que foi os primeiros passos lá no Figueirense? Assim, você ficou muito assustado? Teve dificuldade de adaptação? Como é que era essa coisa da família também? Ficar um pouco longe, né? Porque você teve que amadurecer muito cedo, né? Eu fui com 16 anos. E se a gente olhar hoje, é um pouquinho tarde também, né? Com 16 anos. Porque com 16 anos já tem gente que já está no clube, né? Com 10 anos já estão em clubes. Antes de ir para o Figueirense, Ju, eu fiz teste no Atlético Paranaense, né? Fiquei um mês fazendo teste
no Atlético Paranaense. Então, esse foi o meu começo de conhecer clubes, a minha primeira experiência. E ali eu fiquei um mês, acabei não passando, mas ali me preparou para fazer o teste no Figueirense, né? E quando eu fui dispensado, o Sávio falou, tem uma oportunidade no Figueirense, e perguntou para mim se eu queria mesmo essa oportunidade. Eu falei, não quero. Eu fui lá e em 2 semanas acabei passando no teste no Figueirense. Então, no Figueirense, acabei chegando mais preparado, porque já era a minha segunda experiência. No Atlético, eu cheguei um pouco mais acanhado, com medo, não conhecia tanto, uma realidade diferente, uma cidade fria. Então, ali foi um pouco complicado no começo, mas me adaptei bem e fui mais preparado para o Figueirense. Nossa, que legal que esse não do Atlético não te decepcionou, não te derrubou, o que poderia ser normal, não tem, né? Cada um sente de uma maneira as Sim, coisas, sim. mas deve ser difícil também, muito novo, né? Às vezes mexe com você, mas que bom que é o que você falou, foi uma oportunidade para ir mais forte pro Figueirense, né? Que legal isso. Sim, sim, às vezes eu levo os não e eu dou não para os não que eu levo, né? E acaba nos deixando preparado para o próximo desafio. E eu acho que creio que isso também me deixou preparado para o, claro, mais novo, mas assim, uma certa preparação para o próximo teste, onde eu acabei passando, né? Legal, E legal. no Figueirense também acabei ficando 3 anos e 9 meses, mas tive a oportunidade no próprio Figueirense, acabei estreando no profissional, então evolui bem e a base me deixou bem mais preparado também para o mundo a seguir do futebol profissional e, né, então fiquei bem preparado com isso. Que legal. Bom, aí a gente chegou até o Figueirense. Eu até tenho um caderninho aqui com as minhas anotações para não esquecer de te perguntar nada, viu, Dani? Pode Mas, perguntar mas, tudo. deixa, mas deixa eu te falar. Quero que você, antes da gente chegar até Portugal, porque é o intuito do nosso quadro, falar mais da vivência no exterior, como que foram essas passagens pelo Flamengo e também pelo Atlético Goianiense? Porque eu procurei o seu tempo de Flamengo. Meu, tinha muita matéria legal falando que você era uma grande promessa, que você tinha se destacado. Como que foi também essa passagem pelo Flamengo e o Atlético Goianiense antes de você decidir para Portugal? No Flamengo eu fui em 2016, né? A gente foi acabei indo. O Flamengo já me queria há muito tempo atrás, mas acreditava no projeto do Figueirense, porque também me sentia bem em estar ali. Era um clube que, né, tinha um projeto interessante, mas depois acabou deixando a desejar e teve uma situação e acabou explodindo essa situação. Todo mundo viu a situação que o Figueirense passou. E também só deixar essa parte que espero que o Figueira possa retornar a voltar à elite no futebol, porque é um Claro, é um clube clube que tem uma gigante. grande estrutura, tem um clube que tem uma torcida apaixonante e realmente eu gosto do Figueira, acompanho o Figueira mesmo de longe. Espero que o clube possa voltar a disputar a primeira divisão, porque é um grande clube, uma camisa pesadíssima, né? E no Flamengo fui em 2016, foi um ano só que acabei tendo lá, mas foi um ano magnífico. Meu primeiro semestre do ano, acabei em 2 semanas tive uma lesão de menisco, né? Foi mais uma parte de superação, 3 meses ali de DM, de preparação, recuperação, mas que também me deixou preparado. Que já no segundo semestre do ano de 2016 a gente teve a Copa OPG, tivemos ali o Carioca. Então, eu acho que o meu maior destaque foi na Copa OPG, que a gente foi campeão, né? Fizemos 11 jogos, eu fiz 10 gols, fui o artilheiro da competição e tive regularidade, bons jogos, boas atuações, e isso ali deixou Cartão de ali visitas ficou é um cartão importante. de visita e é isso. Mas assim, era o Zé Ricardo, treinador da equipe principal na época, né, do profissional, e eles ficaram ali na dúvida, e aí, como que vamos fazer com esse? Só que assim, eu também entendo que eu não tive a oportunidade de estar no profissional do Flamengo, porque tinha grandes jogadores lá na minha posição, né? O Guerreiro também estava na época, o Felipe Viseu, tinha grandes jogadores e também eu estava acabando de chegar e eles já estavam lá, né? E depois Mas daí que teve experiência poder conviver com eles também, né? Sim, sim, uma experiência magnífica também, muito, muito importante ter essa experiência naquela idade. E depois acabei emprestado para o Atlético Goianiense, foi só para jogar o estadual, uma experiência boa, não joguei muito, foi 5 jogos,
mas, né, de sair do sub-20 para uma equipe que estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi importante também, me deixou mais preparado para chegar até Portugal. Nossa, Daniel, assim, te conhecendo mais, né? É claro, a gente sempre pesquisa e conversa com o pessoal de assessoria, mas eu tenho a impressão de que tudo aconteceu no tempo certo, de que às vezes você não entendia muito bem por que aquela lesão no Flamengo, não do Atlético Paranaense. Ah, vou ali jogar um estadual no Atlético Goianiense, mas eu tenho a impressão de que o caminho ele foi assim sendo natural, né? Tinha que ser assim, e você lidou bem com isso, né? Você respeitou cada processo da sua carreira, né? Sim, sim, Jô. Eu poderia também ficar ali murmurando, baixar a cabeça e não querer mais trabalhar, mas foi ao contrário, né? Eu não tive as oportunidades, mas nem por isso deixei de trabalhar, porque nem tudo, nem a gente às vezes olha para jogadores da nossa idade que estão no nível superior e fala, poxa, ele já está lá e eu não estou, mas eu nunca fui assim. Calma, o meu momento vai chegar, minha hora vai chegar, cabeça no lugar, trabalho e as coisas vão acontecer naturalmente e graças a Deus sempre aconteceu no momento certo, como você mesmo disse. Bom, agora vamos para a parte que eu estou curiosa, que é saber como é que você decidiu mudar de país. Porque assim, tudo bem, né? É o que a gente fala, as pessoas acham que vida de jogador de futebol tem o glamour, porque é dinheiro, é festa, não sei o quê. Mas, assim, não é a realidade de todo mundo, não é todo mundo que Não, também não. gosta da badalação, né, Daniel? Você sabe muito bem disso. E como é que foi receber um convite para morar fora? Porque tudo bem. Em Portugal é um baita do país, todo mundo quer ir para Portugal, mas assim, tem que ficar longe da família. Você tá pisando num lugar que você não sabe nem onde você vai comprar pão quando você chega. Então, Isso é verdade. assim, você deve pensar, meu Deus, eu vou levar alguém da minha família, será que vão me apoiar? Eu imagino que deve ser assim um conflito interno muito difícil. Não é só pegar a mala, vamos lá, galera. Como é que foi? Como você recebeu o convite? Se você ficou meio assim, ou se você já encarou, falou, não, eu vou, porque tem jogador que, quando a entrevista, fala assim, não quis nem saber, eu só fui, eu super admiro, eu acho que essa coragem, eu sou uma pessoa mais cautelosa. E tem gente que fala, não, pensei, avaliei. Como foi o seu caso, Daniel, quando você recebeu essa proposta? Foi uma loucura. Foi uma loucura. As primeiras, assim, as conversas, eu estava indo no Flamengo fazer a rescisão de contrato com o Flamengo, Tá. né? Mas antes disso tudo, depois que eu saí do Atlético Goianiense, que eu fiquei 2 meses em Florianópolis, sem... Tinha um contrato com o Flamengo, mas o Flamengo não ia voltar para lá. E fiquei 2 meses em Floripa normal, vamos dizer. Tinha um contrato, mas pronto. Vivendo uma vida normal com uma pessoa normal. Treinando à parte, sem saber até o momento de onde seria o meu futuro. Gente, eu não Então, acredito. botar Eu não isso, acredito né, também. nisso. Fiquei dois História de meses em filme. Floripa, História de filme. história de filme. E eu lembro que o Vini também mandou mensagem, que ele achou que eu ia jogar contra eles ainda no Atlético Goianiense. Eu falei, não, mano, eu já saí do Atlético, tô em Floripa, tô esperando para resolver minha vida, também não vou ficar mais no Flamengo. E depois eu viajei para o Rio de Janeiro com o Marcos, né, que também é o sócio da empresa. E aí fiquei na casa dele. E nesse dia, ele mora no centro ali do Rio, eu não lembro muito bem onde é, Botafogo, se eu não me engano, para ir lá para Gávea. E, na verdade, é Ipuninho, né? É do outro lado. E o dia todo pega táxi, vai para lá, vai para cá. E ele no telefone com um dos olheiros que acabou me vendo, que onde um dos olheiros acabou me vendo foi no jogo contra o Fluminense, onde eu fiz um hat-trick, né? Fiz 3 gols e eles acabou ali ficando, opa, de olho nesse jogador. E depois dali começou as conversas e nesse dia foi loucura, né? Eu triste por rescindir com o Flamengo, porque, né, é um grande clube, a gente fica com aquela esperança de poder jogar na equipe principal e não pude, mas tinha tudo o tempo certo. E nesse dia tive outra proposta. Acabando de rescindir com o Flamengo, o Inter já estava assim, a gente tinha conversado, coisas bem encaminhadas para ir para o Inter e tal. E o Benfica entrou de vez na briga, né? E aí, com todo respeito, Europa, poder ter essa experiência na Europa, qualquer jogador brilha os olhos, né? E foi um dia muito mesmo complicado e a gente falava assim pro Benfica, olha, se infelizmente não tem uma resposta concreta, ele vai ter que ir pro Inter de verdade. E um dos representantes falou bem assim, não, espera que até a tarde a gente manda o contrato, a proposta oficial. Meu Então a gente Deus. esperou até a última e eu e meu empresário já estava indo jantar e com pouco ele falou assim, olha o seu e-mail. E o empresário olhou o e-mail, Marcos, e ele falou, vem aqui fora.
Quando eu fui lá, ele fora, falou assim, o Benfica mandou a proposta oficial. A gente se abraçou ali, começou a comemorar. Caraca, eu vou jogar na Europa, vou ter oportunidade de ir para a Europa. Muito feliz a gente se abraçando ali e todo mundo olhando assim, quem é esses malucos que tá dançando aqui, se abraçando na frente desse bar? E a gente tava num barzinho, bebendo refrigerante e comendo uns petiscos, esperando, e o povo olhando, e a gente falou assim, vambora, pague e vambora, vamos pro hotel. Aí, cara, foi uma loucura. E uma semana já depois, eu acabei embarcando para Portugal. Eu já tinha um passaporte, já estava tudo certo. Uma semana depois, Uma semana gente do depois. céu. Isso aconteceu no sábado. No sábado seguinte, eu já estava embarcando para Portugal. Nossa, que Sim, ansiedade. muito rápido. Não deu nem tempo de Eu cheguei pensar aqui, muito, né? não, Você comemorou o contrato, pesquisar pegou e foi. qual era a moeda, como que funcionava mesmo, a língua portuguesa, mas cheguei aqui, pumba, e pronto, já estou em Nossa, Portugal. gente, que legal. E aí você chegou e quais foram as primeiras impressões? Você foi bem recebido? Você chegou lá no Benfica, meu Deus, sou do Benfica, conversou com o Luizão, tinha mais brasileiro na época lá. Como é que foi esses primeiros passos aí no Portugal? Assim que eu cheguei no aeroporto, já foi um cara do clube me receber, né? E ali já tava o pessoal de câmera. Eu falei assim, gente, que é isso? Sério, eu não esperava por aquilo, não. Celebridade, hein? Celebridade, chegou Já chegando. várias câmeras de TV ali, já, opa, eu falei, e ele falou assim, não fala nada, só vem, seguimos em frente, vamos entrar no carro e vamos embora. Foi o que aconteceu, eu entrei, fui pro hotel e fiquei 3 dias no hotel para poder esperar, porque o grupo, eu fui contratado para ir para a equipa B, né, e o grupo da equipa B estava em Espanha fazendo estágio, então, como eu não teria ir para lá pro CT e ficar fazendo nada, fiquei no hotel esperando até que eles retornassem. Assim que eles retornou, eu fui conhecer o CT e tal. E aí aquilo é uma estrutura brilhante. Por isso que a estrutura do Benfica hoje está uma das melhores do mundo. É brincadeira. E aí, como é que foi, assim? Você ficou 3 temporadas, né, na equipe B e teve a oportunidade de fazer estreia no profissional com o Jorge Jesus, né? Como é que foi, assim, essa transição do B para ganhar uma chance com o Jorge Jesus? Assim, ali o B treina sempre o mesmo horário da equipe principal, né? Os mesmos horários. É 10h30, 10h30. Então, se precisar, você está sempre ali. E quando eu cheguei na época, era o Rui Vitória, o treinador. Então, foi uma experiência de estar treinando ali. E na época tinha o Jonas, Júlio César, o Luizão, o Jardel, e não me recordo de muito. Acho que o Gabi chegou depois também. Nossa, era uma época que tinha muito brasileiro, então, Tinha né? muito brasileiro, tinha muito. Tinha, eu acho que uns 6, 7 brasileiros no elenco. E a gente, quando ia treinar lá, os brasileiros se juntava, conversava e era sempre bem recebido. O Luizão recebia sempre muito bem qualquer um que vai ali. E não foi diferente. E depois passou o Bruno Lage, e o Bruno Lage foi nosso treinador na equipa B. E depois de 3 temporadas foi onde o Jorge Jesus acabou vindo do Flamengo, né? Teve aquele sucesso todo. E treinar com o Jorge Jesus foi uma experiência também, porque ele consegue tirar o melhor de cada um, sabe? Ele realmente consegue mesmo tirar o melhor. E os treinos dele são... Você consegue evoluir bastante. E eu falo, eu evolui muito aqui, muito mesmo. 6 meses praticamente evolui, que às vezes muita gente fala que no Brasil se demora para evoluir, mas e aqui evolui mesmo, porque eles têm uns trabalhos específicos para qualquer tipo de posição de jogador, para poder ter uma evolução maior e mais rápida. E acabei evoluindo muito bem. E ter a oportunidade, eu na verdade não acharia que não teria a oportunidade de estrear na equipe principal. E foi falado isso em certos momentos, olha, talvez seja muito difícil você chegar na equipe principal, ter alguma oportunidade, mas nunca se sabe. O futebol é essa caixinha de surpresa, e foi através do meu trabalho, dos treinos, mostrando, querendo, que eu tive a oportunidade com ele. Foi num jogo da Taça, contra o Paredes, fui convocado, não fiquei nervoso, porque estava bem tranquilo, sério, muito mesmo, estava bem tranquilo de poder ir, e poder atuar 20 minutos foi uma experiência muito grande para mim, ainda mais com o Mister, né, com o Jorge Jesus. Tá vendo? Para você não duvidar mais de você mesmo. Fica a lição aí, viu? Isso é verdade, porque às vezes as pessoas falam, você não vai, e você às vezes, você mesmo bota na tua cabeça, será que eu sou capaz? Será que eu não posso?
E isso é um ponto que às vezes atrapalha muito, muito, muito nós jogadores, de duvidar de nós mesmos, das nossas capacidades, sabe? E isso é um ponto que eu trabalhei muito com psicólogo e me ajudou bastante. Estar focado e acreditar mais em mim. Nossa, mas no momento que a plaquinha ali subiu, que eu olhei no seu Instagram, que você tem esse registro, você ali na beira do campo esperando estrear. O que que Eu não você sei sente ali explicar. na hora? Você sente alguma coisa? Você tá concentrado pensando no jogo? Deve ser uma emoção assim que, nossa, pra família, então. Sim, Ju, é assim, você vai entrar e você fala assim, cara, vou entrar. É minha estreia na equipe principal, sabe? Vai lá e faz o seu melhor. Não tenha medo e é aquilo que você falou, não duvida, não duvida. Faz o que você tem que fazer, o que você faz nos treinos, vai lá e seja igual e dá o seu melhor, sabe? E não foi tranquilo. Entrei, dei o meu melhor, pude fazer o que foi previsto e poder ali estar. E aí a gente ganhou ainda de 1-0, classificou e com o pé direito mesmo, de verdade. Mas, ó, que passa um filme na cabeça deve passar. Você ali Passa, trabalhando na passa. sua infância, no Espírito Santo, o não, né? O A filme que transição para passa Portugal. é na hora que você está indo pro estádio, que você bota a sua musiquinha ali com o celular e tu fica olhando a paisagem passar e você fica imaginando mesmo o filme para onde você está indo, sabe? E geralmente eu costumo fazer isso em todos os jogos que eu vou. Cara, tipo, tô indo para mais uma oportunidade, um jogo, é um filme. Como, o que fez eu chegar até aqui não vai ser agora que eu vou desistir, é manter, é trabalhar mais e poder conseguir voos mais altos, coisas melhores. Não, vai conseguir. E que música que você põe no seu foninho, então, quando você vai pro estádio? Eu coloco várias, eu não Não, tenho assim fala uma aí, preferência. dá umas opções aí de playlist pro ouvinte da Band News FM. O que você curte? Eu curto, às vezes, uma poesia acústica, Nossa, que um fino. Racionais, às vezes eu coloco um Racionais. Adoro, muito bom. Botei o MC Kevin agora no último jogo que fui escutando MC Kevin, Cavalo de Troia. Tem mais um que não esqueci agora, se eu puder olhar aqui, Vai lá, só pesquisa para. aí. Tô Não, tem a curiosa. minha playlist, sabe mesmo? Ah, É playlist de jogo que você tem, assim, que é especial só pra esses momentos? tem uma que eu coloquei inspiração, né? Que tem Legal. Firme e Forte, é músicas mesmo, sabe? Do MC Capelinha, Sou Vitorioso, Se Deus é por Nós, do MC Marques, Joga a Bola, do MC Kevin, Cavalo de Troia, Vitória Chegou, músicas mais assim, sabe? Dá Que uma motivada, hein? dá uma Chegar no pique motivada, no tipo, estádio, hein? Vitória chegou. Isso é verdade. Racionais Legal. também eu curto bastante, né? Porque a letra ali de A Vida é um Desafio, Nossa, a essa letra música é muito boa. é Tem muito muito atleta top. que curte. É feita pra atleta essa música, impressionante. Nossa, É a música que tem ali, que acaba contando a história que serve para muitos, né? E muito, muita praticamente história. atletas e muitas pessoas hoje têm a história parecida, mas de um jeito diferente, mas o progresso é parecido. Então, É, geralmente as músicas mais escutadas é por isso. adorei. Vou colocar na matéria essas músicas aí, vou escolher alguma. É, Daniel, é o seguinte, aí a gente parou agora no Benfica, certo? Estreia e tal. Certo. Aí, como que foi esse convite do Clube Desportivo de Tondela, que você decidiu sair de um clube que você já conhecia, estava há 4 anos, para receber uma proposta nova? Como é que foi? No mesmo país? Foi tranquilo, foi tranquilo, né? Até porque eu tive aquele problema, né? Tive a Covid Você quer falar da e Covid fui, primeiro? é que foi antes, né, de vir Ah, pro foi no fim do Tondela. ano passado, né? Sim, foi depois que eu tive a estreia com o Jorge Tá. Jesus, né, Quando que foi acabei, essa estreia? Você lembra mais ou menos a época? não lembro, desculpa. Mas foi no fim do ano passado, segundo semestre Não, do ano. foi em novembro, ali em Tá. novembro, Então conta se pro eu não me engano pessoal foi que no tá dia no. 18 ou dia 15 de Tá. novembro, foi num sábado, porque na semana Conta pro seguinte a gente teve pessoal, jogo, então, essa e eu história joguei da no dia, Covid. eu tive um jogo no dia 25 de novembro contra o Cova da Piedade, e no dia 27 a gente fez o teste de Covid. Foi na quarta, quinta. Foi no dia 28 a gente fez o teste de Covid. E no dia seguinte eu já estava preparado para ir treinar.
sem sintomas algum. E o fisioterapeuta me ligou falando que eu tinha dado positivo, que tinha que ficar em casa, que ele já ia me ligar para dar mais informações e tal. Até então, tranquilo, tinha que cumprir os 10 dias em casa, sem problema algum, cumpri. Só que eu acabei ali, no quinto, sexto dias, depois de infectado, eu acabei sentindo um cansaço elevado, sabe? Então isso acabou chamando a atenção dos médicos, porque também já era obrigatório fazer os exames todos normais, depois que tem Covid, né? Mas esse toque acabou ali alertando. E quando eu fiz o ecocardiograma, fiz todos os exames, deu ali uma alteraçãozinha. Então eu fui obrigado a fazer a ressonância magnética no coração. Foi onde foi diagnosticado com a miocardite. E isso foi numa sexta-feira de manhã, o doutor me ligou, olha... Não, eu fiz a ressonância numa sexta-feira de manhã, às 8 da manhã, e era 1h30, 2 horas, o doutor me ligou, olha, tens aí um probleminha cardíaco. E quando ele falou, tem esse probleminha cardíaco, eu já comecei a tremer. Falei, ixi, opa, o que houve? Já começou, ele falando e eu pensando em outra coisa. Já não vou mais poder jogar. O que aconteceu? O que eu vou fazer? E ele falou, não, fica tranquilo, vai ser só um mês, tens aí uma inflamação na parede do coração e não pode fazer nenhuma atividade física, tem que aguardar um mês para poder essa infecção passar. E ali para lá foi um banho de água fria, né? Porque poder estrear na equipe principal e você acredita que você vai ter mais chance, né? Ou vai ser olhado com outros olhos também. E acabando tendo isso, eu acabei ficando muito... Mexeu um pouco o meu psicológico e eu tive que começar a pensar... Eu acreditei, acabei ficando 2 semanas ali mesmo, psicologicamente, porque eu não sabia realmente o que era no começo, pensando que não vou poder mais jogar, ler. A gente acaba indo pesquisar matérias e fala da miocardite que você pode ter um mal súbito, né, uma parada cardio, e você fala assim, opa, o que é isso? Isso poderia me matar de verdade, né? E às vezes, no começo é aquele monte de pensamento de será que se eu dormir eu vou acordar? Esse tipo de medo, que o apoio psicológico teve que ser muito forte comigo nesse momento, né? E depois eu acabei entendendo que não era só um mês, acabei mesmo eu lá dentro sabendo que não ia ser só um mês, ia ser no mínimo 3, e foi 3 meses, sem poder fazer nada, nenhum tipo de exercício físico, só cuidar da alimentação, bastante chá e água, mais nada. Era só isso durante 3 meses. Foi muito Daniel, difícil. você é um vencedor, cara. Quando passa tudo isso na sua cabeça e hoje você tá aí vestindo essa camisa desse clube, da primeira divisão, fez 2 gols na estreia. Eu até quero puxar aqui uns artigos que a sua assessoria mandou para o pessoal de casa ter a ideia. Olha só o título da matéria. Sina que já era do diabo passou a ser dos anjos. Outra que eu achei legal. Protegido por anjos, com a foto do Daniel ali, que marcou 2 gols, né, Daniel, nessa estreia contra o Sim. Santa Clara. É isso, né? Vocês ganharam por 3-0. Nossa, pessoal enchendo aqui a boca para falar de você, da imprensa portuguesa. E aí, o que você sente quando você pensa que você passou por tudo isso, achou que não ia jogar e hoje tá aí, firme e forte, conseguindo marcar seus gols, porque atacante vive de gols, não tem como, né? Isso é verdade. Ju, primeiramente, tive que nesse tempo todo também eu me fortaleci muito psicologicamente, né? Acho que fiquei bastante preparado psicologicamente para esse momento também que uma hora ou outra ia chegar, não importasse aonde. E aí é onde entra o que eu tava ali no final da temporada, acabei voltando, né, no Benfica, e pronto, já fiquei apto, tive a notícia que poderia estar apto a voltar a jogar. Isso foi também mais uma vitória, né, porque, sabe, poder voltar a correr o campo, sentir de novo o cheirinho da grama, tocar na bola, e voltei, fiz 10 minutos do último jogo da temporada para mostrar mesmo que já estava apto a voltar. E daí para ele acabou tendo as férias, não parei, continuei treinando, né? Porque já tinha perdido 3 meses e não fazia sentido realmente de parar, não parei, mas estava do lado da família, de férias, treinando e esperando as próximas oportunidades. Voltei para Portugal
né? Tive que cumprir os 15 dias de quarentena e nesses 15 dias meu empresário trabalhando e tal, tendo proposta. Tive proposta do Farense oficialmente, teve algumas sondagens e a proposta oficial foi a do Farense e a do Tondela, né? Que é a primeira liga. Voltar para o Brasil Então, não era uma opção nesse momento também. não. Queria continuar na Europa, até porque também 4 temporadas, tem aquele, se eu ficar mais um ano, eu já posso dar entrada no meu passaporte, ficar com dupla cidadania, e isso também é uma porta de entrada para a Europa, lá fora, né? Mas, e a oportunidade também de jogar a primeira divisão de Portugal, e pesou bastante, e acabei aceitando a proposta do Tondela, e aí os trâmites ficou entre o clube e o Tondela, e eu só ansioso aguardando para poder dar certo, e deu certo. Nossa, que legal. Eu quero falar um pouquinho da parte turística, que eu entrei aqui no site da Turismo Centro Portugal. Eu vou ler um resuminho e você vai me falar se é verdade. Quando que você chegou em Tondela? Cheguei faz um mês. Ah, Um mês pouquinho passado, tempo. mês... Ó, eu vou... Julho, começo de julho. Ah, então faz pouquíssimo tempo. Eu vou ler o que você pode desfrutar de Tondela e você vê se você já fez alguma atividade. Lembrando que é português de Portugal, hein, pessoal? Tondela, um conselho de charme e bem-estar. Tondela é um conselho. Você me corrija, tá? Na pronúncia, porque eu nunca fui para Portugal, nunca tive Tá top. contato com. Tá Obrigada, top. Daniel. É por isso Vambora. que eu tenho amigos na vida como você, porque daí a gente, né, é protegida pelos amigos se falar algo errado. Mas vamos lá. Tondela é um conselho recheado de atrativos e motivos de interesse, que tem na diversidade das suas paisagens, em especial na Serra do Caramulo, a sua joia da coroa, assim como nos seus imensos espaços verdes, rios e suas áreas de lazer. Vou ler só mais um pouquinho. O que seria a Ecopista do Dão? Não faço ideia, mas enfim, na Ecopista do Dão, seus percursos pedestres, também as aldeias de montanha recheadas da história. Ó, passando um pouco mais rápido que o texto é longo, eu sei que você pode beber um bom vinho quando você estiver de folga e também apreciar mel, castanha, milho e laranja. Gente, adorei. Vou te visitar aí, Daniel. E também Tondela tem grandes lugares. águas termais, Feira Industrial de Comércio de Tondela. E o que me chamou a atenção é que se você procura aqui a quantidade de habitantes, acho que eram 4.500 pessoas. Não é Em isso? É uma Tondela. cidade super pequenininha. Em Tondela só, Tondela é né? pequeno. Tondela é pequeno. Eu moro em Viseu, né? Viseu é mesmo do lado, é 20 minutos de diferença. Que Viseu é Mas maior sim, e tem tal. mais opções, até para Sim, sim. você de infraestrutura, né? Mas, Sim, sim. assim, eu acho que isso também, como eu falei para você, eu nunca fui para Portugal, mas isso também não é um reflexo de uma cidade acolhedora, pitoresca, com muita natureza, um negócio meio campestre, eu não sei, eu tô imaginando. Isso bate É assim assim? mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Muito mesmo, muitas árvores, muito jardim. E Viseu não é diferente, tá? Viseu tem 3, 4 parques, muitos lindos. Árvores por todo lado, é mais fresco, sabe? Até no verão, você ir caminhar no parque é fresco. No inverno é um pouco rigoroso, que eu já ouvi falar. Mas é bonito, é bonito. E me fala o que você curte. Com quem que você mora em Portugal? Você mora Eu moro com minha sozinho? Você mora com sua esposa, família? Ah, como é o nome da sua esposa? Sabrina O que dos a Anjos. Sabrina gosta de fazer em Portugal? O que vocês fazem junto? Um beijo pra Sabrina. Fala pra Sabrina que eu vou visitar ela, hein? Não vou visitar você, não. Vou visitar a Sabrina. Ela mandou um beijo. Ela tá aqui do lado. Cadê a Sabrina? Chama a Sabrina aí pra dar um oi pra gente. Hã? Ela tem Ela vergonha? mandou hoje. É mulher, né? Se Ô, aparecer assim, Sabrina, você eu tô adorando a sua cidade. Eu vou aí te visitar. tá adorando a cidade e quer vir visitar. Como é o nome daquele parque? Parque Santiago. Não, aquela onde tem aquele lago pra mim falar pra ela. Aonde que tem a piscina natural? Sim, Cidade Jardim, mas tem aquele lá, aquele que vai no verão pra dar uns mergulhos que você tinha visto. A lagoa, tipo uma lagoa. Tem uma lagoa que é muito bonita, Lagoa Negra, eu acho, alguma coisa assim. Se ela ver o nome, eu já te falo. E você dá uma pesquisada, é muito Gente, top. Sabrina é guia turística da família, então. Ela conhece tudo. Poço Azul, Jô. Poço Poço Azul. Azul. Me conta aí como é esse lugar. Fica em Viseu, aqui mesmo, em Viseu? São Pedro do Sul, é aqui no lado. Fica aqui do lado.
Uma praia seria algo top. Se você botar aí Poço Azul, Viseu, você já vai ver que é muito legal. Eu tô para ir lá conhecer. É o lugar que todo mundo fala que tem que ir conhecer quando se mora em Viseu ou Tondela. Legal. E você e a Sabrina, como é que vocês já estão se sentindo em casa? Já conhece tudo? Já assim, quando você vai para o Brasil, por exemplo, você fala, ai, não vejo a hora de estar na minha casa em Portugal. Vocês dois, de fato, se sentem assim em casa já em Portugal? Já é um país que você está 300% adaptado? Sim. Bem tranquilo. Aqui a gente sai, vai aonde quiser, sem problema, sem restrição alguma. Sabe? Bem tranquila a cidade, de fácil acesso a tudo. É tudo perto, praticamente. Se eu quero ir no shopping, 3 minutos eu vou no shopping. Se eu quiser no parque, que é aqui do lado, 2 minutos caminhando eu já vou. Então, é muito fácil o acesso e sem burocracia nenhuma, João. Bem tranquilo. Que bom. E a Cidade comida? limpa, tranquilo. Você consegue achar portuguesa, comida, né? Que é natural daqui, e brasileiro também. Tem os lugares. E aqui em Viseu se encontra bastante brasileiro. Eu, semana passada, tomei um açaí, só para dar uma... Que E legal. encontrei também um frango desossado, que muito tempo que eu não comia, que eu como só quando eu vou na casa do meu pai, que é minha avó que faz. E Então agora eu tô para pedir tem. esse frango. E quem que tá aí na comunidade brasileira do grupinho de vocês? Tem mais brasileiro jogando? É porque eu sei que no Benfica, eu cubro o Santos, né, pela Band News FM, eu sei que o Lucas Veríssimo foi, né, pro Benfica recentemente, você deve ter tido contato com ele, tem muito brasileiro, né? No teu time tem também, em Tondela? Tem o Beto Alves, que já estava aqui, o Pedro Augusto, e agora chegou o Neto Borges, só que ele está no hotel, tinha que cumprir também os 15 dias, que era do Vasco, se eu não me engano. Ainda a gente não teve contato. Tá. E facilita vocês terem, até para sua esposa, né, fazer amizade com as esposas dos outros jogadores. Isso é legal, assim, para vocês se fortalecerem como Sim, família? sim, sim. Sim. Sempre tem um ajudando o outro. E ela já conversa com a esposa do Beto também. Então, é mulher, você sabe como que é, vocês estão ali, sempre é contato, então isso não tem problema nenhum. Para você, Ah, legal. eu olho para vocês, mulheres, é mais fácil, né? Vocês Sim, conseguem sim. desenrolar o papo, mas para mim também é tranquilo, porque, né, os jogadores ali fala a nossa língua, português, tem ali um ou outro que é francês, mas a gente desenrola, dá risada e é tranquilo, muito bom. Ô, Daniel, mas deve ser legal, assim, essa amizade do mundo da bola, porque eu brinco com o pessoal do Brasil afora, e muitos jogadores já me confirmaram isso, que quando traz, principalmente um brasileiro, eles perguntam referências, né? Pô, Daniel, como é que é tal jogador? Você conhece? É importante você ser bem relacionado, né? Não adianta arrebentar em campo se fora, de repente a pessoa é mais difícil de conviver, né? Traz problema para concentração. É importante também você ter uma boa relação com todos eles, até por amizade, para vocês se visitarem nas férias, né, no país de origem. Como que funciona isso para vocês que estão fora? Eu tenho a impressão de que vocês ficam mais unidos até pela distância da família, né? Tem gente que às vezes não consegue levar a esposa inicialmente, ou às vezes também não é casado, vai sozinho. Como que você sente essa integração entre vocês? É como você falou, a gente acaba se unindo, né, de uma forma indireta e direta, e é um ajudando o outro. A gente, e brasileiro é bastante assim também, ó, eu vejo isso muito nos brasileiros. Pô, se precisar de alguma coisa. E também aqui os portugueses, quando eu acabei chegando no clube, eles, se precisar de alguma coisa, pode falar. E assim que eu cheguei, fui chamado para jantar, para almoçar. Então, acaba criando uma relação muito boa. E isso não deixa mais à vontade também, e o ambiente fica mais leve, mais tranquilo, sabe? Então, sem peso algum, sem ficar longe. Então, acaba minimizando a saudade da família, de estar com os amigos aqui e nos ajuda bastante também. Ô, Dani, para eu te liberar, que a gente já está se falando há meia hora, queria que você mandasse um Já? recado. Tranquilo. Já! Tá bem, não sou eu que falo, a culpa é toda sua. Mas assim, eu gostei muito da sua história de superação por causa da Covid. Não sabia que eram 3 meses, né? Sem fazer exercício, mais do que ficar parado, né? Ficar longe do lugar que você sempre sonhou e lutou para estar, né?
Eu queria que você, assim, mandasse um recado pro pessoal, né? Porque você é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, como eu falei, teve rodagem para vários clubes, encarou uma viagem para Portugal sem saber quanto tempo ficaria, porque existe um processo de adaptação que, por mais que seja um país acolhedor e maravilhoso, a gente nunca sabe. Levou Sabrina com você, tá aí te ajudando, firme e forte. Passou por uma pandemia longe da família, que isso também não deve ser fácil. Se pra gente aqui, com todo mundo mais ou menos perto, já é difícil você daí. Quando aquele filme que a gente comentou anteriormente, assim, da tua estreia, Jorge Jesus, quanta gente boa você jogou aqui no Brasil. Vale a pena, né, Daniel, sonhar, não vale? Vale a pena sonhar, Ju, vale a pena. Tem uma parte da letra da música que eu escuto que a mente é fértil, para sonhar não tem limite, né? Que é do MC, que é o Cavalo de Troia. E isso realmente, para sonhar não tem limite, a gente tem que sonhar, tem que acreditar e trabalhar com humildade, sem querer passar por cima de ninguém, dia a dia, progresso a progresso, que as coisas acontecem naturalmente. Às vezes a gente fica desesperado que queira que as coisas acontecem muito rápido no nosso tempo, mas às vezes não é nosso tempo, tem alguém lá em cima, Deus olhando por nós, e é tudo no tempo de Deus. Paciência, fé, foco, que as coisas vão acontecer, não importa o tempo. Nossa, que bonita essa frase. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você queira falar da sua vida, de Portugal, da sua família? Tem alguma coisa que a gente não abordou aqui, ou falamos de tudo? Tem alguma coisa, Dan? O que você quiser saber, a gente fala, mas eu acho que de tudo... Conversamos de tudo, já falou né? de tudo. Conversamos legal. de tudo e um pouco, sem problema. Se quiser conversar mais, a gente tá aqui, tá tranquilo. Faça aí seu Instagram pro pessoal te seguir, acompanhar você, sua esposa, que você tem bastante coisa legal lá. Bonita camisa também do teu clube, hein? Essa cor amarela e verde bonita, né? Ela caiu bem. Dá pra sonhar mais, uns ficou na estica, ficou amarelo, na gostei, você quer se adaptar, né? Entendi o recado. Com amarelo, sabe? Então... Sonhar nunca é demais. Tem que sonhar, tem que sonhar. Tem que sonhar e acreditar. É trabalhar, né? Futebol é trabalho. E é isso. Pro pessoal te seguir aí, @DanielAnjos96, é isso? Daniel Anjos 96, também no Instagram. Segue lá que... É isso que eu ia falar, manda um recado pra galera. Fotinha top, tá? Entrevista na Band News, vou colocar, fala aí, pessoal, vou colocar essa entrevista na Band News, com a Ju. Qualidade. Legal. Daniel, acho que é isso. Vamos fazer o seguinte, você vai juntar boas histórias a partir de hoje, da nossa gravação aqui, dia 12 de agosto, e a gente vai fazer a parte 2, com tudo que você não me contou hoje na gravação. Tranquilo. Show? Você vai colecionar mais momentos, mais gols, viagens com a Sabrina para me contar onde é que a gente tem que ir em Portugal. E a gente marca uma nova entrevista, tá bom? Foi um prazer. Claro. Obrigadão. O prazer é todo meu. Legal. E se vir a Portugal, chega a Viseu que a gente vai estar aqui para receber muito bem. Vou avisar, vou mandar a Sabrina. Tô chegando, Sabrina. Vamos lá pro lago. Vamos embora. Tranquilo. Legal. Pode deixar. Eu que agradeço pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Sabemos que tem muitas coisas, mas já foi um bom resumo e dar um pouco de incentivo para as pessoas, para a garotada também que poder ver esse vídeo, que acreditar e sonhar, porque na vida a gente sabe da dificuldade que é o mundo hoje, mas foi como eu falei atrás, né? Foco, fé e trabalho que as coisas acontecem. Suarez, l'enchaînement de Neymar, il est magnifique. Felipe Coutinho. Bravissimo. Vereixal, that is nifty. Gabriel Jesus. Brasil afora.